E aí, Brasil! Será que você já ouviu alguma dessas frases? Patrícia, mulher, assisti essa novela essa semana? Um absurdo, 2 homens se beijando. Desliguei na mesma hora. Não quero meu filho assistindo essas coisas, não. Eu não tenho nada contra os gays, eles podem fazer o que eles quiserem dentro de 4 paredes. Eu não sou homofóbico. Agora, essa história aí de adotar criança, aí já é demais, eu não aceito não. Menina, deixa eu te contar o babado. O filho de Jussara se assumiu gay. Também, depois que ele foi pra capital, ficou andando com aqueles amigos estranhos. Certeza que foi influência das amizades. Mas será que alguém se torna gay por influência? No vídeo de hoje, nós vamos ajudar a desconstruir alguns mitos sobre a homossexualidade. O primeiro mito que nós queremos ajudar a desconstruir, a questão do beijo gay na televisão. Na semana passada, aconteceu uma cena de um beijo entre 2 personagens da novela O Outro Lado do Paraíso. E muita gente foi até a internet criticar a novela por conta dessa cena, que não é a primeira cena na televisão brasileira, mas que ainda incomoda muita gente por achar que esse tipo de cena pode influenciar as crianças de hoje em dia a serem homossexuais. E é preciso esclarecer que nós somos criados numa cultura em que existe a predominância de casais heterossexuais na televisão brasileira, em novelas, seriados, desenhos, e nem por isso nos tornamos heterossexuais. Porque ninguém escolhe e ninguém é influenciado a seguir uma orientação sexual. A questão da orientação sexual é uma questão da expressão natural da nossa humanidade, em que em algum momento da vida nós vamos expressar a questão da sexualidade. Nós que somos dos anos 80, sempre tem aquela história do príncipe salvar a princesa. O Mickey e a Minnie, o Pato Donald e a Margarida, sempre tem um casal hétero. Será que você consegue lembrar de 5 casais ou personagens LGBTs na sua infância? Teu time. Você não tem time. Na minha infância, pelo menos, não existia. Eu não tive nenhuma referência de personagem gay, nem na infância nem na adolescência. Na semana passada eu vi uma publicação de um sujeito em que ele falava que esse beijo entre 2 pessoas era uma verdadeira abominação. E eu preciso esclarecer que a verdadeira abominação é essa pessoa se revoltar mais com o beijo entre 2 pessoas do mesmo sexo do que com a morte de uma pessoa pelo fato dela ser diferente, ou seja, um crime de ódio. Semana passada a gente recebeu uma notícia bem triste. A estudante carioca Matheusa Passarelli, estudante de artes e não binária, foi assassinada no Rio de Janeiro. E uma situação que me chocou bastante nas redes sociais foi ver que uma determinada notícia da morte da Matheusa, ela gerou mais revolta nas pessoas pela questão do nome Matheusa do que com a causa da própria morte. Para vocês verem o nível de contradição em que nós estamos envolvidos. Segundo mito. Alguns pais e mães acham que os filhos se tornaram gays devido à influência de algumas amizades. Essa é uma questão que nós precisamos esclarecer, que nós não nos tornamos gays por estarmos convivendo com determinadas pessoas. Minha mãe, quando ela descobriu a minha orientação sexual, lá quando eu tinha 16 anos, ela me questionou: será que você está convivendo com aquele seu colega gay, que eu sei que é gay, da escola? E eu não tinha contato com esse meu colega, eu não tinha nenhum contato com nenhum gay na minha adolescência inteira. Eu me descobri e realmente senti a minha orientação sexual de forma muito natural, portanto nós precisamos contribuir com essa cultura e esclarecer para pais e mães que isso é um mito. Eu também convivi a minha infância e adolescência inteira com casais héteros, amigos héteros, e nem por isso me senti influenciado em ser hétero. Terceiro mito, a questão da adoção por casais homoafetivos. Existe uma discussão sobre a possibilidade de casais gays, lésbicas, bissexuais, travestis, trans adotarem crianças, e muitas vezes nós vamos encontrar uma certa reação de um determinado setor conservador da nossa sociedade, e nós precisamos esclarecer que não é porque uma criança ela é criada por esse casal homoafetivo que essa criança ela será gay ou lésbica ou bissexual. Nós precisamos contribuir com essa cultura para dizer que nós fomos criados dentro de famílias de diversas formas. Eu fui criado por um pai, por uma mãe. Em nenhum momento me senti influenciado a ser hétero. Se a gente parar pra raciocinar, não existiriam gays, porque se fosse por influência, todo mundo seria heterossexual.
Um outro ponto que é preciso esclarecer é sobre a questão das famílias. O que é família? Família é lugar de amor, família é lugar de afeto e acolhimento. Nós precisamos entender que no nosso país existem várias formatações de famílias, não apenas o pai e a mãe. Existem várias famílias em que os filhos são criados apenas pelas mães, pelas mulheres. Existem famílias em que as crianças são criadas apenas pela avó ou pelo avô, pelo pai, enfim. Existem vários arranjos familiares. E isso não descaracteriza a família, é uma família. Isso. Todas essas conjunturas são famílias, então é preciso voltar a esse ponto. Família é lugar de afeto, acolhimento e amor. E não define orientação sexual. Ou seja, não é a família, não são as amizades e não é a televisão que vai definir a questão da orientação sexual, porque ninguém escolhe ser gay. Outra coisa, ser gay também não é moda. Ninguém escolhe viver uma determinada realidade em que tem a possibilidade de experimentar a violência na pele. Então que fique bem claro, ninguém se torna gay pela convivência com o meio social. A sexualidade é apenas uma expressão natural da experiência humana. Se você conhece alguma pessoa que ainda tem esse tipo de pensamento, compartilhe esse vídeo. Dá teu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos e até a próxima. Até a próxima!